Senhora Presidente, senhores deputados, ainda no plenário, deputado Osório e deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha. Somente dizer, senhora Presidente, que é normal em todas as casas legislativas, depois de apreciada a ordem do dia, o plenário ser esvaziado. É normal isso. As discussões das matérias em votação, as discussões são feitas durante o processo de discussão. Mas me causa assim uma perplexidade ver um parlamentar dizer que o plenário fica vazio, que ele está apresentando as ideias dele, esperando o debate, e depois que ele conclui o seu pronunciamento, ele se ausenta. Então, afinal de contas, onde está a coerência? De qualquer maneira, senhora Presidente, eu venho a esta tribuna para tratar da intervenção militar no estado do Rio de Janeiro, em homenagem à segurança da população. Em primeiro lugar, já está mais do que evidenciado que a intervenção foi um improviso, sem qualquer preparação, sem qualquer planejamento. Infelizmente, jogando ou expondo o nome das Forças Armadas, a começar pelo Exército Brasileiro, não só a possibilidade da desmoralização, mas a possibilidade de atestar, mesmo usando da força, a sua impotência. Agora mesmo, estamos diante de algo que não é surpreendente. O Exército Brasileiro, com mais de 1.000 homens, com equipamentos e armas de guerra convencional, ocupou a Vila Kennedy, a Coreia, e segundo foi noticiado por todos os meios de comunicação, retirou as barricadas, os obstáculos colocados, segundo sai no jornal, por traficantes, para dificultar a ação policial. No dia seguinte, 2 dias depois, tudo aquilo que foi retirado vai sendo restabelecido. Como é que fica a autoridade, a imagem do Exército Brasileiro diante desta situação? Então, nós temos o improviso e o reconhecimento imediato da impotência, mas também a intervenção agora se presta a consolidar denúncias, muitas, que sempre foram feitas aqui no plenário. Exemplo, o sucateamento da frota da Polícia Militar e da Polícia Civil. Em ambientes públicos, as viaturas paralisadas, sem a devida recuperação, sem a manutenção. Vem a denúncia de que falta combustível, vem a confirmação de que falta efetivo. Imaginar, senhora Presidente, que a nossa Polícia Civil não tem a metade do efetivo previsto. Mas isso está sendo denunciado agora? Ou está ressurgindo agora? Depois, e nesta casa, são muitas as manifestações
deixando claro que a Polícia Civil não tem efetivo, mas também não tem viaturas, mas também não tem combustível, mas também não tem papel, sequer para o registro das ocorrências. Então, a presença das Forças Armadas com a intervenção reforça ou traz à luz denúncias recorrentes do conhecimento desta casa e do conhecimento, pelo menos, dos profissionais da segurança pública e de parcela da população que está atenta às diversas formas de manipulação. Mas aí, senhora presidente, nós vemos uma situação muito curiosa. Repentinamente, apreensões de algum vulto, apreensão de cocaína, apreensão de armas. Mas a denúncia feita deveria mobilizar a curiosidade em relação, por exemplo, nós vimos lá em São Paulo agora um assalto. O aeroporto, se não me engano, de Viracopos, remessa para o exterior de 5 milhões de dólares. Só se tomou conhecimento, são os assaltantes denunciando. Como são feitas essas remessas no Brasil? Quantas são feitas? Quanto é remetido anualmente? Quem remete? Porque agora a divulgação vai sendo feita, salvo quem era o remetente. A Polícia Federal ainda dizendo que o dinheiro ia para a Suíça, a lavanderia mais famosa que existe no mundo, e vem o Banco Central dizer que o destino era a Alemanha, Frankfurt. Mas diante das denúncias em relação à precariedade de meios e falta de efetivo das nossas instituições policiais estaduais, tendo em vista a responsabilidade que cabe à União, ao governo federal, em relação à segurança pública, eu pergunto, senhora presidente, a Receita Federal tem efetivo em fiscais aduaneiros para fiscalizar o que entra, o que sai e o que passa pelo Brasil, pelos portos, aeroportos e passagens de fronteira, oficiais? A Polícia Federal, com suas múltiplas atribuições, dispõe de efetivo para acompanhar, para fazer uma operação conjunta permanente com a Receita Federal nos aeroportos, portos e passagens de fronteira oficiais. A Polícia Rodoviária Federal tem meios e efetivo para policiar, para patrulhar todas as estradas federais. Basta conversar com servidores da Receita Federal para saber da falta de meios e da falta de efetivos. Conversar com policiais federais, dizem rigorosamente a mesma coisa. E a Polícia Rodoviária Federal está aí, várias cabines, vários postos de fiscalização também desativados. Mas de repente, com a intervenção no Rio de Janeiro, surge a impressão de que eles serão os salvadores da segurança no Rio de Janeiro. E aí, senhora, concluo, vem a questão das Forças Armadas. O Exército Brasileiro faz operações frequentes com a Polícia Federal e com a Receita Federal e com a Rodoviária Federal nas rotas terrestres onde escoa o produto do contrabando, as armas contrabandeadas ou entorpecentes. A nossa Força Aérea, a nossa aeronáutica, tem controle dos aeroportos e portos, dos aeroportos clandestinos, tem operação nesse sentido.
E a nossa Marinha, os portos, os portos oficiais e clandestinos. Nós não temos, senhora presidente, guarda costeira. Então, o Exército, a Marinha e a Aeronáutica poderiam estar desenvolvendo atividades inerentes às suas atribuições para impedir que chegasse aqui, pelo menos, um entorpecente. A Polícia Federal com a Receita Federal, com os fiscais aduaneiros, a mesma coisa. Então, senhora presidente, nós não podemos de forma alguma nos deixar enganar. As mesmas mazelas que nós encontramos nas polícias estaduais, também encontramos nas Forças Armadas, na Receita Federal e na Polícia Rodoviária Federal. Que eles pensem o seguinte: eu escrevi um artigo e disse, cada macaco no seu galho. Se eles cuidarem, se o governo federal cuidar de suas atribuições, obviamente em todas as unidades da federação, nós teremos mais possibilidades com as instituições policiais estaduais de cumprir melhor, ou tendo uma tensão muito menor, para que a população possa viver em segurança. Muito obrigado.